A maioria das pessoas, elas são devedoras ou poupadoras líquidas? São devedoras. É isso. Inclusive, o Bitcoin muda isso. Conheço várias pessoas que deixaram de fumar e beber por causa do Bitcoin. Porque quando não vale a pena acumular, o cara vai ter um comportamento degenerado. E quando vale a pena ter um comportamento decente, muito mais pessoas vão ter comportamento decente. A regra da natureza é a mesma no mercado. A liberdade mediada pela eficiência. Se há algo que eu gostaria de ter explicado ao Igor e eu não consegui explicar, é que até as bactérias seguem motivações. O comportamento dominante vai ser o comportamento da maioria. Vale a pena ser honesto ou vagabundo nesse país? Vale a pena pagar fiéis? Bolsonaro não perdoou 90% do fiéis? Lula não perdoou 90% do fiéis? Vale a pena pagar fiéis? Vale a pena ser caloteiro nesse país? Alguém vai preso porque não pagou? Vai renegociar e pagar um quinto depois de 10 anos, não é isso? Se não prescrever, não paga nada. Vale a pena ser honesto nesse país? Vale a pena investir, colocar qualquer riqueza em um lugar onde vale a pena ser vagabundo? Só se for desonestamente, né? Não, mas aí, ô 38, mas aí a gente vai entrar numa liberdade também que é justa do capitalismo. As empresas trabalham, as pessoas trabalham, a empresa paga, o trabalhador recebe. Como é que a gente ia viver sem isso aqui? O capitalismo, Como a é que economia nós- de mercado, onde as pessoas são Não, livres mas para como é fazer que- mas aí vamos lá, 38. Nós estamos falando aqui, como é que nosso país, ou qualquer outro, tirando ditaduras muito, né, pesadas, vão viver, vão fazer uma ordem, né? Uma questão do que a gente precisa para viver. Querendo ou não, a gente precisa. Não, de dinheiro, a gente precisa para se sustentar. Como é que nós vamos fazer e colocar no Brasil ou em qualquer país sem as empresas? A maioria das pessoas nunca tiveram dinheiro. Dinheiro é reserva de valor. Real não é dinheiro, dólar não é dinheiro. Não, mas aí Tipo falando assim, de é como isso. se sustentar. No passado, há 100 anos, 200 anos atrás, a maioria das pessoas nunca tocava em ouro na vida, não é isso? Elas nunca tocaram em ouro na vida. Hoje em dia que o ouro foi denominalizado, que as pessoas podem tocar em ouro. A maioria das pessoas não era escravo, não eram uns merdas, uns bastardos, que nem tocava em ouro na vida. A maioria das pessoas tocava em prata, que era o que circulava mais, né? Lady Gresham, né? Tocava em trocos de cobre aqui nas colônias, né? É isso. A maioria das pessoas, elas são devedoras ou poupadoras líquidas? São devedoras. É isso. Inclusive, o Bitcoin muda isso. Conheço várias pessoas que deixaram de fumar e beber por causa do Bitcoin. Porque quando não vale a pena acumular, o cara vai ter um comportamento degenerado. E quando vale a pena ter um comportamento decente, muito mais pessoas vão ter comportamento decente. A regra da natureza é a mesma no mercado. A liberdade mediada pela eficiência. Se há algo que eu gostaria de ter explicado ao Igor e eu não consegui explicar, é que até as bactérias seguem motivações. O comportamento dominante vai ser o comportamento da maioria. Vale a pena ser honesto ou vagabundo nesse país? Vale a pena pagar fiéis? Bolsonaro não perdoou 90% do fiéis? Lula não perdoou 90% do fiéis? Vale a pena pagar fiéis? Vale a pena ser caloteiro nesse país? Alguém vai preso porque não pagou? Vai renegociar e pagar um quinto depois de 10 anos, não é isso? Se não prescrever, não paga nada. Vale a pena ser honesto nesse país? Vale a pena investir, colocar qualquer riqueza em um lugar onde vale a pena ser vagabundo? Só se for desonestamente, né? Não, mas aí também tem muita gente honesta, né, Teresutão? Tem muita gente trabalhadora também, né? Tem. Nem Essas todo pessoas mundo estão é sendo assim. destruídas financeiramente se não aceitarem o Bitcoin. Eles vão ser destruídos financeira, física e espiritualmente se não aceitarem o Bitcoin. Eles vão financiar um regime que eu considero, e muitas pessoas, satânicos. Vai financiar aborto e castração de criança e vai pagar por isso, nesse mundo e no outro. Não, mas não é todo mundo que pensa dessa forma, Se né? não pensar, se eu me ouviu agora e não pesquisar, ele é culpado, já não pode alegar. Como é que a Igreja Católica alega, como é inexcusável, ignorância inexcusável. Se você me ouviu, se você ouviu falar que era Renato 38, se você ouviu que tinha um livro de graça lá no minhahonra.net, você tá em São Paulo, sabia que tinha um negócio lá do bitcoinonada.com no sábado e não foi, meu irmão, você não pode alegar depois como é ignorância inexcusável. Você podia ser ignorante, mas porque você não correu atrás, não é isso? Mas aí eu acho Aliás, nós vamos deixar aqui embaixo, ô Brunão, as informações do livro, que eu quero saber desse seu livro. E quero e Mandei do pro evento. Mandei pro André, ó. E Quando do ele evento, falou, eu digo, por favor, lê aqui, leia isso, leia isso, leia isso. O André, aliás, um beijo pro André, que tá com a filhinha dele de 5 meses. O André é um. Esse menino tem que ir alto. Você sabe, né, Brunão? O André tem que ir alto, você sabe, né? Ele é estudioso, porque não basta só ter que ir alto. Até eu ia entrar nessa pergunta aí pra você. Qual que é a diferença de uma pessoa, um homem, um ser humano, né? Que é inteligente e pro sábio? Qual é a diferença de um homem inteligente para um homem sábio? A inteligência é a capacidade de resolver problemas. É isso. É uma capacidade bruta. Como força bruta, não ganha uma luta, né? Uma força bruta de uma pessoa que não sabe habilidade, não ganha luta, não é isso? Não tem como. Pois é, a sabedoria... Isso é inteligência. Isso é inteligência. Inteligência é a capacidade bruta de processo de dados, que normalmente é medida pela capacidade de resolver problemas, por exemplo, no teste de QI. Isso é inteligência.
E a sabedoria é medida pela capacidade dessa pessoa de usar essa inteligência de maneira útil. E é isso. De maneira que seja isso. servir o senhor. É como você pode um cara de diversos níveis de sabedoria que reconhece ou não o senhor, não é isso? Sim. Ele pode ter uma lógica instrumental, ser um ateu e ter alguma sabedoria que o moleque não tem, né? Sim, mas aí você acha que nem todo homem, então vamos lá, nem todo homem inteligente é sábio. Não. Inclusive, nem Jesus não foi homem antes dos 30, né? E isso aí eu ia te perguntar, outras então. E aí é uma coisa que eu vou falar aqui também que eu acho séria e importante. Eu tô vendo uma nova. A nova geração, pra mim, tá complicada, porque essa nova geração vem com essa tecnologia de forma errada, muitas vezes, de uma forma de ocupar a mente, de absorver as informações da internet de uma forma errada, que não deveria ser, porque nós temos coisas boas também. Agora, eu tô vendo também essa questão dos homens, alguns, não todos, tá? Aqui tem homens incríveis, maravilhosos, que estão largando, de fato, os deveres e obrigação. Hoje, um homem de 30 anos, ele não tem, muitas vezes não tem a maturidade de um homem de 30 anos. Mas ele não tem direito nenhum. Se ele entrar no casamento estatal, ele não tem direito nenhum. Pra que ele vai assumir as obrigações dele se ele não tem direito nenhum? Hoje o marido tem direito de possuir o corpo da mulher contra a vontade dela. Hoje em dia a mulher chega de manhã e diz assim: quando eu ouço sua voz eu fico seca. Eu quero metade do apartamento, tchau. Ela tem direito de dizer isso? Eu quero ser feliz. Ela pode ir embora? Se o cara não tem direito sobre o corpo da mulher, não existe estupro de cônjuge, a mulher pode ir embora e ainda levar o patrimônio do cara. Ele não tem nenhum direito de exclusividade, ele não tem direito de uso, ele não tem direito nenhum. Por que ele vai assumir a obrigação? Isso vai restaurar o casamento. É isso aí que vai restaurar o casamento, é o Bitcoin. Mas, na hora que ele tiver um patrimônio, que quem não honrar ele não vai pegar um centavo, nem com todos os juízes do mundo ordenando, aí volta a ter casamento real. Mas aí, ô Trezetão, vamos entrar aqui também numa conversa séria. Eu não estou defendendo um ou outro, porque tem homens muito bons, mulheres boas. Se eu ligar agora e disser que você me agrediu, você vai presa? Se você ligar agora pra delegacia e disser que teve uma Maria da Penha aqui, rapaz, é muito difícil que eu me safe, viu? Não, mas mais ou menos, Então, tem muita coisa aí também que tá diferente. Tem muita coisa da Maria da Penha aí que os caras estão batendo em mulher e estão saindo de fininho. Tem isso. A regra, inclusive, é a acusação falsa, né? Onde eu trabalho, a maioria dos casos que eu vejo são acusações falsas absurdas que destroem a vida das pessoas. Mas aí não é só da mulher, Trezetão. Aí na Maria da Penha é só da mulher, não existe medida protetiva. Não existe uma medida protetiva de homem. Mas o que eu tô falando, ô Trezetão, mas daí a gente vai entrar num debate aqui. De uma forma natural, desde a antiguidade, o homem, vamos falar uma força geral, né? Vamos falar da força física. O homem, estatisticamente, tem mais força que a mulher. Em regra, ceteris paribus, né? Então, mas aí você não acha que então as mulheres têm que ser mais protegidas por serem mais... Ela tem que ser protegida por quem? Pela Maria da Penha, por exemplo. Não é injusto? A Maria da Penha é um excelente exemplo, né? Que foi uma falsa acusação que virou... E quem é que vai proteger? Vai ter lei... Como é o nome da menina? Nájila? Vai ter lei Nájila? Qual é a outra acusação de estupro? A outra menina que fez a outra falsa acusação de estupro? Mas não é todo mundo, né? Que faz isso. E ela foi punida? Você pode me dizer o nome de uma pessoa que fez falsa acusação de estupro e foi presa? Na Bíblia, a pena é maior de falsa acusação de estupro do que de estupro, não é isso? Não, mas... Você sabe me dizer um caso de uma pessoa que fez uma falsa acusação e foi presa? O nome de você sabe me dizer? De falsa acusação? Isso. A menina lá foi presa, a Nájila foi presa, a outra menina foi presa, do Aranha. Eu não sei, eu não Ninguém foi preso. É isso, a questão é essa. As mulheres têm total impunidade, inclusive de fazer falsas acusações, de destruir a vida do cara. Mas aí, Trezetão, vamos lá também, vamos ser justos. Eu tô sendo justa aqui pro lado dos homens e pro lado das mulheres. Acho, sim, que nós estamos aí, tem momentos... Eu sou totalmente contra isso que mulher faz. Mas, de uma forma geral, Trezetão, o que eu vejo é mulheres boas, homens bons, mas eu vejo muito homem imaturo. Sim ou não? Muito homem que não está cumprindo os deveres. Você falou isso. Jesus é migtal. Você sabe o que é migtal? Não, eu não sei. Mengon de Onway. A maioria dos homens, a tendência da sociedade nas próximas décadas é os homens se recusarem a coabitar e fazer filhos em mulheres. Porque se ele fizer um filho, ele não tem direito nenhum sobre o filho. Não, mas aí não é... Claro que tem. Claro que tem, Trezetão. Se você se separa hoje e tem um filho... O homem tem a guarda compartilhada, muitas vezes. Isso, inclusive, foi uma norma não foi do PT, não foi de Bolsonaro, né? Bolsonaro chegou aqui na Paulista e se orgulhou de ter feito 200 normas feministas, sendo 78 leis, né? Mas é isso. Isso no papel, mas na realidade nós sabemos que é completamente diferente, né? E se isso fosse verdade, como é o nome do menino lá, do Jairinho, estaria vivo, né? O que acontece normalmente, a regra, é a alienação parental e as falsas acusações, né? Não, mas tem acusações verdadeiras. Sim ou não? Tem. Mas que seriam melhor resolvidas com porte de arma, não é isso? Estaria altamente resolvida com famílias sólidas e numerosas e liberação de armas. O Estado não tinha que se meter nisso. Na Constituição Imperial, tinha um princípio muito importante, que é o princípio da subsidiariedade. O Império não devia fazer nada que as províncias pudessem resolver, porque o Estado está mais próximo do que o Império, não é isso?
A província não devia fazer nada que a cidade, o município pudesse resolver. O município não devia se meter o que a comunidade pudesse resolver, a paróquia, não é isso? E a paróquia não devia se meter o que a família pudesse resolver. E a família não devia resolver o que a pessoa pudesse resolver. Se você ficar trocando a fralda do seu filho pra sempre, ele nunca vai aprender a usar a privada, né? E se você ficar dando a comidinha na boca, ele nunca vai aprender a usar o Mas colher. então, É isso. Por que eu vou dizer que o Estado tem que se meter numa coisa que liberando as armas as pessoas resolvem? Porque eu quero que o macho dessa mulher, o provedor e protetor dela, seja o governo, para que a família não tenha poder nenhum, que seja impossível o cara ser homem, que se ele levar a voz, ele vai preso. Isso. Que para proibir, criminalizar o verdadeiro casamento bíblico. O objetivo da Maria da Penha é engenharia social de destruição de famílias. E é por isso que a fecundidade no Brasil é a menor de todas as Américas, exceto no Canadá. Mas Isso. E a mas consequência disso é a destruição espiritual, física e financeira das pessoas que adotarem isso. Mas, ó, Sim. então, vamos voltar aqui para um pensamento comigo. Sim. Você concorda comigo que na Bíblia, e que sempre nós comentamos, que o homem, de uma forma... Pessoal, não é que você tem que sustentar todo mundo e ficar... Não é isso que eu tô querendo dizer. Ser provedor. Sim ou não? É. O homem tem obrigações, tem deveres, assim como as mulheres. Sim ou não? Isso. Os anátemas são complementares. É, um Se você ajuda o perguntar outro, a qualquer certo pessoa, ou não? Se você perguntar a qualquer pessoa que tem filhos, se ele preferia triplicar o patrimônio e morrer um dos filhos, ou perder tudo e os filhos continuarem vivos, normalmente ele diz que qualquer filho vale mais do que qualquer dinheiro que ele tem, não é isso? Sim, com Pois é. certeza. Então pronto. A coisa mais valiosa que existe no mundo são as pessoas. Para Deus, a alma de uma pessoa vale mais do que todos os animais, todo o ouro, toda a terra que existe nesse planeta, não é isso? Sim, As com pessoas são as coisas certeza. mais valiosas. Não existe valor, inclusive, fora de pessoas. O valor não é objetivo. O valor é sempre subjetivo, não é isso? Sim, Sem mas... pessoas não há valor. Uma ilha que ninguém nunca pisou não vale nada, não é isso? Que ninguém sabe que existe, ela não vale nada, ela não tem como gerar nenhum valor, porque nenhuma pessoa atribuiu valor a esse negócio. Beleza? Pronto. E é isso. As mulheres produzem as coisas mais valiosas do mundo, mas nos primeiros 15 anos de fecundidade delas, né? Isso depois vai derrotando, né? Mas aí depois ela continua sendo uma boa parceira de vida. Isso, Na Bíblia apoiar os tá netos, escrito as tudo, mulheres. E isso. as mulheres tá escrito Isso. na Bíblia. As Mas- mulheres servem para também ajudar o homem nas decisões. Só que as famílias que colocam na cabeça das filhas que a prioridade delas tem que ser ganhar dinheiro, estudar e ser independente, em regra, isso vai destruir a família. Porque a mulher vai ter muito menos filhos na hora que ela for independente e já era. E ela se Mas avalia aí- como homem foi sensibilizada. Mas aí Mas aí nós vamos entrar também num negócio que você falou. A gente vê muitas famílias acabarem ou terem esses problemas todos. Mas a gente vê muito isso por uma questão também, que é a questão da mulher não trabalhar e se sentir frágil num relacionamento tóxico, porque ela não tem o dinheiro dela e não trabalha. Sim ou não? É, Faz sentido isso que eu Isso falei? Não. acontece porque as famílias são desestruturadas. Porque adolescentes mentais, pessoas que não são capazes, hoje no Brasil, são livres para fazer sexo na hora que quiser. A lei brasileira permite que a menina de 14, 15, 16 anos abra as pernas para quem quiser. Isso não é uma coisa normal e eu acho que vai ser criminalizado nos próximos anos. Não, na mas prática. Mas é isso. Isso aí que você tá falando, o problema não é. Isso não se soluciona aumentando a proteção da mulher. Isso aumenta centenas de vezes mais dando proteção à mulher, porque aumenta a irresponsabilidade dela de abrir as pernas para qualquer pessoa sem a concordância da família. Mas voltando, a questão é a seguinte: você tava falando de capitalismo comigo, não é isso? No Brasil, na Constituição brasileira, a propriedade real, a propriedade bíblica é crime. Na Constituição brasileira, satânica, que o Estado Social é satânico, o limite e o fundamento da propriedade o arbítrio de um aspone, não é isso? É função social. Quem define a função social de sua propriedade é você ou um juiz, é você ou o prefeito dessa cidade. Se a Constituição diz que a propriedade real, bíblica, não existe, que a propriedade é a opinião de um político, como é que você vai investir num lugar desse e dizer que é capitalismo, bicho? É a última coisa, assim, tipo assim, o conceito de propriedade, a definição e o limite da propriedade são a vontade de um político. Como é que um negócio desse é capitalismo? Capitalismo é um sistema de mercado onde as pessoas são livres para fazer o que quiser com a riqueza delas, não é isso? Nada é seu. Seu sangue não é seu. Você tem a liberdade de vender seu sangue e seus óvulos nesse país? A minha gala não é minha. Isso é capitalismo? Nem meu corpo não me pertence. Hein? E por que o governo não quer que eu venda a minha gala, meu sangue? Pra ele poder politicamente distribuir isso aos amigos dele, não é isso ou não? Sim, mas não faz sentido Sim. algumas coisas. Mas voltando ao assunto, 381, eu vou te falar o que eu penso. Eu penso que a mulher tem que trabalhar. Eu trabalho, e sei que muitas mulheres Não, as mulheres têm que trabalham trabalhar. para ganhar o dinheiro delas, para elas terem uma independência não só financeira, como também emocional. A gente sabe que tem muitos relacionamentos tóxicos por causa De famílias do desestruturadas. dinheiro. De famílias desestruturadas. Mas aí, 381, me Outras fala uma culturas já coisa. resolveram isso com dote em várias épocas da história da humanidade. Eu Mas nunca aí- vi uma mulher que tem um irmão, um pai PM com fama de assassino apanhar. Eu nunca vi, Não, você já viu? Mas, Hein? mas, ó, Antigamente, 381, mas aí a mulher... Vamos Sim. lá. Uma mulher que trabalha, como eu, por exemplo, ou como muitas outras que estão aqui, que tem o dinheiro dela, a independência delas, elas não conseguem também ser uma boa parceira? Porque Pode a ser uma gente- excelente parceira. Excelente, Se o cara porque- for um gigolô, inclusive, vai Sim. ser perfeita, né? Isso que Não, ele não precisa mas- sustentar, tem muito mas- dinheiro. mas Eu quero- aí- Hein? Ô, 381, mas aí nós Sim. estamos falando o seguinte, que a mulher pode trabalhar, na minha visão, a mulher Sim. pode trabalhar, ganhar o dinheiro dela, aliás, deve trabalhar,
na minha visão, se eu tivesse uma filha hoje, eu ia falar, trabalhe, ganhe seu dinheiro para não depender de homem e justamente não entrar nesse ponto da desestrutura de família, desse problema de relacionamento tóxico e até indo mais adiante, desse problema que a gente vê muitas Eu vezes vou dizer às minhas de filhas morte, de ameaças, de... Eu vou dizer à minha filha que, estatisticamente, cada homem que toca nela, a chance dela ser uma boa mãe e uma boa esposa, segundo todos os dados científicos, cai a metade. E que se ela quiser ser feliz e não depender de homem, dependa do pai dela, que vai botar o dote e vai fazer um multisig pra fechar o cara que ela quiser casar. É isso que eu vou dizer a ela. Mas ela, então a mulher, na sua opinião, então ela tem que você entre aspas, ser obediente a tudo. Você quer que sua filha não dependa do marido pra depender do governo. Eu quero que minha filha não dependa do marido pra que ela saiba que eu sou o porto seguro dela e quando eu morrer, os irmãos dela, não é isso? Mas e se a pessoa tem um pai que não foi bom? Como é que vai fazer, 38? Pois é. Mais pessoas vão ter pais que não são bons, quanto mais leis feministas houverem, que desestruturam as famílias, que reduzem os valores dos homens e o estímulo do homem de ser um bom pai. Isso. Mas inclusive, cada vez vai ter menos famílias estruturadas quando as pessoas acharem normal que a mulher puder dizer, quando eu ouço sua voz eu fico seca e poder ir embora e ainda levar algum dinheiro do casamento, não é isso? Mas tem homem que faz isso também. Tem homem que faz isso, eu já vi acontecendo. É. Agora, voltando ali pro assunto do Bitcoin. A questão, totalmente clara a sua opinião, né? Descentralizado, a gente tem mais independência, né? Eu invisto em Bitcoin, mas eu poupo em Bitcoin. Bitcoin não é investimento. É a reserva de valor e tudo mais, a sua independência e tudo mais. Agora, me fala uma coisa, 38. Essas outras criptos, shitcoins que aparecem, você acredita que elas são bons projetos ou você acha que é só o Bitcoin realmente, de fato, que faz sentido? Tem algum outro elemento da tabela periódica que pode substituir o ouro como reserva de valor? Pelo que você está falando, não. Talvez daqui a 100 ou 200 anos, o urânio 235 passe a ser a nossa grande reserva de valor, não é isso? O urânio 235. A gente está ouvindo falar muito, né? É isso. Mas a gente não vai ter em casa o urânio 235, não é isso? Sim. É isso. Com as propriedades dos metais e com a concentração e o stock to flow, a questão é a seguinte: a maior parte do ouro minerado nos últimos 3.000 anos, ele está em nosso poder, ele está em mercado. A maior parte da prata minerada dos últimos 10 anos, ela foi descartada, né? É por isso que a relação de estoque e fluxo do ouro, a escassez do ouro é brutalmente maior do que a da prata e de todos os outros elementos da tabela periódica. A maioria do urânio que é produzido, ele é consumido ou guardado. Consumido, inclusive ele tem meia vida, ele começa a perder, né? Depois de fazer o processo de enriquecimento, ele começa a perder imediatamente as suas propriedades usadas ou não, não é isso? Quais são as características mesmo de dinheiro, né? É divisibilidade, é portabilidade, é durabilidade, né? Isso, e essas características, o ouro, ele é superior à maioria dos outros metais ferrosos, que corroem, ou outros que você não tem como carregar, outros que você tem dificuldade de fracionar. A possibilidade do ouro deixar de ser reserva de valor, ela é muito maior em relação a outros elementos da tabela periódica do que o Bitcoin ser substituído por qualquer outra criptomoeda. Porque o Bitcoin, ele não é uma plataforma, ele é um protocolo. E o protocolo pode adicionar qualquer outra coisa que seja inventada por qualquer moeda. E o Bitcoin, além de ter o first mover advantage, né, a vantagem de ser o primeiro, ele tem a vantagem da concepção sem pecado. Toda corrupção advém da onde? Da separação do controle e propriedade, não é isso? E o Bitcoin não tem dono. Quem tem dono é corrompível. O Bitcoin é incorrompível porque ele não tem dono. Ele foi concebido sem pecado, como Jesus, não é isso? Eu concordo que, 38, eu nem posso discutir com você sobre essa questão de entendimento. Concebido sem pecado. Você é tão inteligente que às Jesus vezes não teve que ter concebido sem pecado? E eu acho que... eu sou humilde aqui para falar que a minha inteligência tá... eu tenho uma certa inteligência, mas um estudo como você, eu tô muito longe de ter, porque você realmente é uma enciclopédia. Né? Não, esse é um tema que eu estudei por 8 anos, né? Eu vivo o tempo inteiro com o negócio de Bitcoin e finanças. Eu fiz doutorado em finanças. Tipo assim, eu negociava ouro e prata com 13 anos, não é isso? Eu não tenho faculdade, eu sou uma... Eu até... Tudo que eu te pergunto aqui... Mas os grandes caras da humanidade... Pra também aprender o que você tá falando. Isso. Hoje em dia, a educação real é oposta à instrução formal. O maior empreendedor e inventor da história americana saiu da escola no primeiro mês, não é isso? Sim. Não, mas eu não digo... Mas Thomas Edison, você escolhe uma merda, eu prefiro você, minha mãe, né? Mas aí...